Mano, imagina reescrever o seu próprio código genético em dias e ainda assim operar no limite do colapso físico pra não morrer. Eu vou te provar agora que o cinema escondeu de você a verdadeira escala do perigo que o Godzilla Evolved representa. Fala, meu querido, eu sou o Gabriel, mano, tudo tranquilo? Todo mundo assiste algum filme do Godzilla já esperando pela nova evolução, né? E fala a verdade, né, cara, aquela evolução rosa dele foi muito da hora. Mas você sabia que a novelização e os arquivos de produção esconderam um detalhe importantíssimo? Mas bora pro vídeo que eu te explico lá. Para você entender o tamanho da mentira visual que os cinemas entregaram, a gente precisa voltar um pouco e analisar o que o diretor Adam Wingard e as novelizações trouxeram para a mesa. O Godzilla que você conheceu nos filmes anteriores não existe mais, mano. Aquela criatura era um guardião pacífico que operava para poder manter o mundo em ordem. Mas o que você vê na forma evoluída é um animal que percebeu que a ordem estava prestes a ser aniquilada por algo muito pior e acabou forçando uma adaptação bem dolorosa, tá? Para quem não sabe, e desesperada. A primeira coisa que você precisa deletar da sua mente é a ideia de que ele apenas perdeu peso para ficar mais rápido. Se você acompanha os materiais de apoio e os quadrinhos oficiais do Monstroverso, você entende que cada grama do corpo desse monstro tem uma função, sabe? Na sua forma anterior, ele pesava cerca de 99 mil toneladas, mas a novelização de Godzilla Kong e o Novo Império deixa claro que a transformação evoluída exigiu um sacrifício terrível. E não, mano, ele não emagreceu porque queria ficar mais ágil para poder bater no Scar King. Ele queimou a própria reserva de gordura e derreteu a sua musculatura super densa por um único motivo de sobrevivência. Ele precisava abrir espaço no seu interior para criar novas bolsas de armazenamento de radiação. Mano, ele literalmente precisou se consumir de dentro para fora para poder conseguir suportar uma quantidade de energia que derreteria o seu esqueleto antigo. É por isso que ele aparece tão esguio e aparentemente frágil logo depois de sair do casulo de gelo no Ártico. E isso me leva ao grande erro de percepção que o filme causou em muita gente. O longa faz parecer que o Godzilla foi até a Tiamat, bateu nela por território, roubou a toca e tirou um cochilo prolongado. Mas os relatos oficiais mostram que a situação foi infinitamente mais sombria e calculada, tá? A Tiamat não era apenas uma serpente qualquer nadando por aí. Ela era uma das ameaças mais letais do nosso planeta e a toca dela não era apenas um buraco de gelo. Aquele local específico era o maior e mais puro depósito de radiação solar concentrada que existia na Terra. Um detalhe fundamental que você não viu na tela é o porquê dele ter escolhido exatamente a toca da Tiamat. Godzilla, ele não estava apenas procurando mais combustível nuclear padrão. Ele sentiu o chamado e sabia perfeitamente o que o Scar King estava trazendo da Terra Oca. Ele sabia que enfrentaria a Shimo. E o grande problema na Shimo não é que ela solta um sopro frio. A capacidade da Shimo é gerar o zero absoluto. É a anulação total e completa de qualquer energia térmica no ambiente. Se o Godzilla fosse para Terra Oca tentar bater de frente com a Shimo usando apenas a radiação que ele já tinha, ele teria os seus órgãos vitais congelados e quebrados em pedaços em menos de 10 segundos, exatamente como aconteceu quando a Shimo causou a Era do Gelo no passado remoto. O que ele foi fazer no Oceano Ártico foi roubar e assimilar a assinatura de energia solar da Tiamat de forma mais concentrada. Aquela cor rosada, né, que acabou irritando diversos fãs, não é pura radiação gama, ela é uma mistura altamente instável de radiação termonuclear com a energia estelar superaquecida que ficava retida no Ártico. Mano, aproveita e comenta aqui embaixo também qual a versão do Godzilla que é a sua favorita até agora e qual você acha que venceria em um combate direto, porque eu sei que o design evoluído dividiu muita gente e eu quero ver a sua opinião sincera sobre o nível de poder dele. Coloca aqui embaixo. E continuando aqui com o nosso raciocínio, isso significa que o Godzilla evoluído modificou a sua própria anatomia térmica interna. Ele precisava garantir que o núcleo ficasse operando em uma temperatura tão absurdamente alta que qualquer cristal de gelo disparado pela Shimo derretesse e virasse vapor antes mesmo de tocar a escama dele. O próprio diretor confirmou que a inspiração visual veio do treinamento de lutadores focados em explosão de movimento, mas a justificativa canônica do universo das criaturas vai muito além disso. Ele cresceu, mano, batendo perto de 120 metros de altura, e os seus espinhos dorsais perderam aquele formato clássico de folha de bordo, tornando-se finos e agressivos como navalhas gigantescas. E sabe por quê,
cara, eles mudaram de formato? Porque os espinhos antigos eram projetados para dissipar o excesso de calor de forma lenta. Só que com essa nova energia rosa fluindo, que é milhares de vezes mais quente, as placas dorsais mais grossas iriam derreter e acabar entupindo os seus canais de ventilação. Essas novas placas dorsais mais finas e pontiagudas operam como tubos de escape de altíssima pressão. Eles expelem a energia muito rápido para poder impedir que a criatura exploda. A movimentação frenética dele na tela se dá pelo fato de que ele estava queimando sem parar, sabe? Sofrendo calafrios de radiação. Ele estava operando no limite de um colapso contínuo das suas próprias células. Cara, você, assim como eu e a maioria das pessoas, provavelmente acreditava que o Godzilla evoluiu simplesmente para garantir que ia vencer a briga principal do filme. Mas se você alinhar toda a história do Monstroverso, você vai perceber que a evolução rosa não é um caminho orgânico natural. O Godzilla, como espécie protetora da superfície, não foi construído pela evolução da Terra para poder abrigar a energia das estrelas. A grande revelação canônica que os arquivos escondem é que o Godzilla decidiu corromper a regra máxima que ele sempre defendeu. Para combater a anomalia monstruosa que o Scar King criou na Terra Oca, escravizando um ser de zero absoluto, o Rei dos Monstros teve que se transformar em uma abominação sintética que a própria Terra não reconhece. Quando o universo de Pacific reintroduziu o Trespasser, aquilo explicou que a humanidade precisava construir robôs gigantes, porque a defesa convencional havia falhado para sempre. O Godzilla evoluído é o nosso equivalente a isso, sabe? Ele mostra que a ameaça organizada na Terra Oca chegou a um patamar tão desproporcional que a natureza não tinha mais recursos naturais para poder gerar uma defesa limpa. Ele acabou meio que hackeando o próprio corpo, juntando DNA e energias solares que não pertencem ao seu escopo natural. Mano, você não estava apenas assistindo a um monstro brigar por território no Egito ou no Rio de Janeiro. Você estava assistindo a um guardião desesperado que acabou destruindo a sua própria essência para poder evitar o apocalipse. A prova de que ele superou a ordem natural fica evidente quando a gente compara o que aconteceu em Boston contra o Ghidorah. Naquela ocasião, ele precisou absorver a essência da Mothra de uma vez só para se transformar no Burning Godzilla. Aquele estado crítico derretia prédios por proximidade, mano. Só que era um atestado de óbito se não fosse descarregado rápido. A versão dele evoluída é a engenharia do próprio corpo tentando capturar aquela potência termonuclear absurda de Boston, mas criando um motor interno permanente para não morrer no processo. É por isso que em Godzilla e Kong, quando ele dispara aquele raio atômico espiral rosa no Egito, a força de recuo joga um bicho que pesa dezenas de milhares de toneladas para trás, cara. Em nenhum outro momento do cinema você viu a rajada atômica ter uma potência de fogo tão imensa, cara, que causasse um coice capaz de desequilibrar as pernas dele. Isso é um fato oficial que demonstra a densidade incomparável de energia estelar fluindo pela garganta do bicho. O ataque rosa carrega um peso físico absurdo e não é apenas um laser brilhante de calor. Para você ter a dimensão completa do que forçou essa transformação agressiva, eu preciso que você olhe para o que estava acontecendo no planeta meses antes do filme começar. Existe uma história em quadrinhos oficial chamada Godzilla e Kong The Hunted, que serve de ponte direta para os eventos do cinema. Lá a gente consegue descobrir que o Godzilla não acordou do nada, ele já estava sentindo uma perturbação profunda nas correntes de energia da Terra. Ele sabia que algo colossal estava se agitando nas profundezas da Terra Oca. Ele estava operando em um estado de privação de sono absurdo, patrulhando os oceanos sem descanso em alerta máximo. E é exatamente nesse cenário de extrema tensão que a Scylla decide causar problemas. E se você lembra bem, mano, a Scylla é aquele titã com aparência de caranguejo e pernas de aranha que se curvou ao Godzilla em Rei dos Monstros. Só que o que a HQ revela é que ela estava faminta e começou a desafiar a ordem natural. Ela passou a invadir instalações de armazenamento nuclear da humanidade para conseguir devorar o material radioativo. O Godzilla, que já estava com a paciência no zero tentando monitorar a ameaça oculta do Scar King, precisou desviar a sua rota de patrulha para colocar Scylla no lugar. E ele já tinha feito isso antes, em um confronto no estado da Geórgia, onde ele apenas a intimidou e deixou ela fugir. Mas dessa vez a regra acabou mudando. O que você vê no filme quando ele invade Roma não é uma simples briga por território. O Godzilla percebeu que não tinha mais tempo a perder com titãs desobedientes. A Scylla se tornou um elemento imprevisível que estava drenando a energia da superfície, uma energia que ele sabia que precisaria usar em breve.
Ao destruir a Scylla e absorver a radiação que ela havia roubado, ele deu o primeiro passo da sua sobrecarga térmica. Cara, só que aquela energia nuclear padrão ainda não era o suficiente para poder enfrentar o que estava vindo da Terra Oca. E é aí que a gente entra na verdadeira natureza do confronto no Oceano Ártico. O filme faz parecer que o Godzilla e a Tiamat se encontraram por acaso, mas se você ler a HQ Godzilla Dominion, você vai entender que esses dois têm um passado extremamente violento. Anos atrás, o Godzilla enfrentou a Tiamat na água e quase perdeu a vida, cara. A Tiamat é uma serpente marinha colossal com escamas que funcionam como lâminas super afiadas, capazes de cortar a pele de outros titãs com muita facilidade. No primeiro combate deles, ela enrolou o corpo ao redor do Godzilla e quase sufocou ele, além de cegar ele temporariamente com aquela fumaça tóxica que ela tem. O Godzilla só venceu aquela primeira luta porque conseguiu arrastar a serpente para terra firme, onde ela perde toda a sua vantagem tática. Então presta muita atenção nisso. Quando o Godzilla decide voltar para o Ártico em Um Novo Império, ele sabe exatamente o risco que ele está correndo. Ele entra na água fria, o domínio absoluto da Tiamat, arriscando a própria vida, porque a reserva de energia solar que ela estava guardando era a única coisa no planeta capaz de preparar ele para Shimo. A luta no gelo foi rápida no cinema, tanto que quem conhecia os dois ficou indignado que a Tiamat foi tão mal explorada, né? Mas a novelização descreve a ferocidade do encontro em detalhes. O Godzilla não usou os braços ou a força do corpo dele para tentar dominar a Tiamat de novo. Ele foi direto para a letalidade máxima, cara, usando seu raio atômico modificado para fatiar a serpente antes que ela pudesse enrolar o corpo dele. Ele aprendeu com o passado, cara. E logo após eliminar a rival, o processo de evolução começou. E aqui eu vou dissecar para você, mano, exatamente o que aconteceu dentro daquele casulo de gelo, porque os detalhes são absurdos. A novelização detalha que o corpo dele entrou em um estado de hipermetabolismo. A temperatura interna subiu tanto que a água ao redor dele não apenas ferveu, mas começou a evaporar em um ritmo assustador. Durante aqueles dias no gelo, o Rei dos Monstros trocou toda a sua estrutura celular. Dos espinhos e do emagrecimento, olha para os braços do Godzilla Evolved, cara. Eles estão visivelmente mais longos e com uma musculatura muito mais definida em comparação com as versões antigas. O cérebro do Godzilla armazenava a memória muscular da antiga guerra contra os símios na Terra Oca. Ele sabia que o Scar King e os seus capangas atacam usando as mãos, agarrando, puxando e usando ferramentas que eles têm. O Godzilla conseguiu braços um pouco mais compridos e fortes para poder conseguir segurar, empurrar e desvencilhar de múltiplos macacos gigantes ao mesmo tempo. Ele conseguiu projetar o próprio corpo para uma guerra focada em imobilização. E tem um detalhe também bem interessante, mano, que é a cauda dele. Se você pausar o filme nas cenas finais, você vai notar que a ponta da cauda do Godzilla Evolved, mano, desenvolveu espigões ósseos afiadíssimos. Na paleontologia, a gente chama essa estrutura de tagomizer, mano. O Godzilla não tinha isso antes, cara. A cauda dele era feita para dar golpes de impacto, de esmagamento, sabe? Para poder empurrar, enfim. Agora a cauda é uma arma de corte. Ele desenvolveu essas lâminas na cauda especificamente para combater a agilidade do Scar King. O Rei dos Monstros calculou que o macaco tentaria pular nas suas costas, né? E com esses espigões na cauda dele, Godzilla ganhou uma arma de retaliação rápida para poder empalar qualquer símio que tentasse atacar pelas costas. E mano, já que eu mencionei a Guerra Antiga, os murais das civilizações passadas e os registros da monarca indicam que há milênios os símios tentaram invadir a superfície. O Scar King queria transformar tudo no seu império pessoal. E quem impediu isso foi o próprio Godzilla. Mas a informação que a novelização entrega é que o Godzilla não apenas derrotou o Scar King no passado, ele conseguiu aprisionar todo o exército símio. O Rei dos Monstros usou o seu raio atômico para causar um desmoronamento colossal nas cavernas, selando o Scar King na região mais inóspita do reino subterrâneo. O Godzilla os enterrou vivo, né, cara? Então agora você deve entender o peso histórico do reencontro deles. Quando o Godzilla finalmente salta para dentro da Terra Oca com a sua nova forma rosa, ele tá voltando para conseguir terminar um trabalho antigo. Isso explica perfeitamente a reação explosiva que ele teve no Egito quando encontrou o Kong. Pro Godzilla, qualquer símio vindo da Terra Oca naquele momento era um sinal de que a prisão havia sido quebrada. O Kong ele só queria ajuda, mas o Godzilla estava com o sistema nervoso sobrecarregado pela dor contínua da evolução que ele tinha acabado de passar. Quando ele viu o Kong levantando a mão com aquele braço mecânico amarelo, ele não quis ouvir conversa, cara, ele já foi pra cima. Mano, pensa também no impacto silencioso que
essa evolução gerou. Quando o Rei dos Monstros invade Roma, ele decide dormir dentro do Coliseu. Muita gente achou que era apenas um enquadramento bonitinho, né, de um monstro cansado, mas a leitura oficial vai muito mais fundo. A postura dele deitado ali e o ritmo da respiração pesada indicam um desgaste excruciante. A absorção da radiação gerou um calor residual incessante que forçou a criatura a procurar ambientes abertos e de geometria específica que facilitassem a dissipação do calor sem ferver os oceanos ao seu redor. O Coliseu acabou servindo perfeitamente por ser um gigante de pedra, né, vazado, lembrando muito a arquitetura dos antigos templos construídos pelas civilizações que veneravam os titãs. O cérebro primitivo do Godzilla buscou o conforto de um local ancestral, enquanto o seu organismo lidava com a dor alucinante, né, de ter tido seus ossos expandidos. Imagina a dor alucinante de forçar a sua própria corrente sanguínea a ferver em níveis nucleares e ter que agir como se nada tivesse acontecido. É por causa desse desconforto químico que ele se torna tão violento nesse filme. E quando a batalha final chega na superfície do Rio de Janeiro, a Shimo escurece o céu e uma tempestade glacial começa a engolir a cidade instantaneamente. O raio de gelo dela quebra a resistência de qualquer material na Terra. Só que quando ela consegue atingir o Godzilla evoluído com aquele sopro, a energia rosa pulsa por baixo das escamas, derretendo o gelo na mesma velocidade em que ele é aplicado. A batalha inteira no Rio de Janeiro foi uma disputa térmica bem pesada, tá? A Shimo tentava drenar o calor do mundo e o Godzilla operava como um sol portátil, forçando o ambiente a permanecer quente. Ele acabou provando que a decisão de consumir a Tiamat foi a única saída possível. Se a versão antiga do Godzilla tivesse aparecido ali, o filme tinha acabado com ele congelado em poucos minutos. E por fim, você precisa considerar também a consequência duradoura de tudo isso no universo. O Monstroverso carrega a regra de que a radiação dos titãs é uma força de cura. A radiação azul dele ajudava a reconstruir a natureza. Só que a energia rosa estelar é extremamente agressiva, focada apenas na destruição, cara. A novelização também insinua um medo genuíno sobre o que vai acontecer no futuro se ele não conseguir purgar essa energia do seu próprio corpo. Ao invés de espalhar vida, os próximos caminhos que o Godzilla trilhar com aquela reserva rosa poderão esterilizar o solo de forma definitiva. Ele salvou o nosso planeta e derrotou um exército tirânico, mas ao fazer isso ele abriu a porta de um cofre que a natureza mantinha fechado. Ele decodificou a letalidade de um rival e forjou a sua própria armadura, mano, tornando-se o bicho mais perigoso de todos os tempos naquele universo. O preço disso é que o antigo rei, aquele que restaurava a balança, morreu no Ártico, mano, e quem acordou no gelo no lugar dele foi algo muito mais assustador. Meu parceiro, já deixa o like e se inscreve no canal. Fique com Deus, um abraço a nós, tchau.